Ontem à noite, antes de dormir, vendo as notícias, eu estava me deparando com um moço falando sobre estatística e falando a respeito do número de pessoas que estão morrendo nesses dias, comparando com o total da população brasileira e dizendo que estatisticamente as coisas estão dentro de uma possibilidade aceitável. Aí eu comecei a pensar na estatística de Deus. Sabe, eu não sou a pessoa da matemática. Meu mundo é o mundo das letras, dos significados, dos sentidos. Eu estou mais pro logos. Mas eu, quando leio a Bíblia, penso que Deus conhece todos os números. Mas Deus tem suas próprias regras de estatística. Por exemplo, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então, para Deus, 0 morte é o aceitável. Também a palavra do Senhor diz que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, estatisticamente, para Deus, se uma pessoa se perde, essa perda é irreparável. Na estatística de Deus também existe uma proporção muito maluca para poder fazer festa, porque quando uma pessoa se arrepende, tem festa no céu. A estatística de Deus é um pouquinho diferente. A estatística de Deus se preocupa mais com koinonia do que com economia. A estatística de Deus se preocupa mais com a vida do que com a morte. A estatística de Deus celebra quando nós partilhamos e na matemática de Deus, quando a gente divide, a gente ganha. A gente soma e a gente multiplica. E aí eu fico pensando em como será que está o coração do Senhor olhando para o mundo nesses dias e para cada um de nós. Tantos problemas sem resposta, tantas dificuldades que parecem impossíveis. Mas na estatística de Deus, se 2 mãos se estenderem para ajudar uma pessoa só, a conta muda. O que está na sua mão hoje e o que você pode fazer para mudar as estatísticas de morte? O que está na minha mão hoje e o que eu posso fazer para mudar essas contas? Para somar abraços, para partilhar ideias, para proporcionar coisas melhores? Porque Deus está chamando a gente para participar da matemática dele. E na matemática de Deus, a coisa deve caminhar para um dia em que não vai haver nem choro, nem morte, nem dor, nem separação, nem doença, nem nada que possa impedir a graça de Deus de alcançar 100% das pessoas. Vamos hoje pensar um pouquinho sobre isso, porque a gente não pode achar aceitável nenhum motivo de morte nesse mundo. Nenhuma doença, nenhum acidente, nenhum vício. Nada disso pode ser absolutamente normal. Há um escritor que eu gosto muito, chamado Bertolt Brecht, que ele fala o seguinte: não aceite tudo como natural, porque se a gente aceitar tudo como natural, tudo se torna impossível de mudar. E eu creio que para o nosso Deus não existem impossíveis. Ele é o Deus de toda provisão. Que Deus te console, fortaleça, ilumine você nesse dia, que o seu coração seja tocado por essa palavra e você possa se posicionar, fazer aquilo que está na sua mão hoje para mudar a estatística. Se a gente mudar a vida de uma pessoa só, a gente vai ter mudado 100% do mundo dela. Deus não está pedindo da gente mais do que isso. Compartilhe a graça.